competências transversais é aquilo que muitas vezes a gente não se percebe, mas que faz toda a diferença na vivência profissional. O nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho disso. Então, vocês já perceberam, né, essas duas temáticas, elas estão intimamente relacionadas. Isso tem tudo a ver, hoje em dia, com essa nova formação que se espera de um profissional. Então, um profissional que tem esse lado criativo, essa criatividade no sentido de buscar novas soluções, novas perspectivas, e a questão da inovação, essa busca constante de melhorias em todos os processos. E aqui nós estamos abrindo de um leque bastante grande, não é somente a questão necessariamente tecnológica, mas a inovação como um aspecto mais amplo, uma inovação inclusive de processo, inovação dos sistemas. Então, essa questão da inovação, ela perpassa todas as profissões, todas as áreas. Então, quando nós estamos falando dessas duas temáticas, nós estamos dentro desse conjunto das competências. Então, nós temos as competências técnicas, são essas competências que a gente adquire por meio dos cursos da faculdade, os cursos de especialização, cursos de extensão e assim por diante. Mesmo os cursos que a gente faz por aí afora, né, são os cursos técnicos. Então, essas competências é aquilo que está no currículo, aquilo que está muito bem desenhado e é fácil de a gente justificar, a gente comprovar. Porém, tem outras competências que são essas competências transversais. E essas competências transversais, elas são competências que perpassam toda a formação. Ela não tem a ver necessariamente com uma disciplina, com uma só formação, tem a ver com uma formação mais ampla. São essas que a gente chama de competências transversais. Então, juntando as competências técnicas mais as competências transversais, nós temos a formação realmente de um profissional completo. Então, quando a gente estava falando disso, a parte técnica, eu acho que está bem encaminhada. As competências transversais, que muitas vezes a gente não se dá conta que precisa trabalhar nesses aspectos aí. Então, nós vamos conversar um pouquinho, não todas as temáticas, mas nós vamos pegar uma competência transversal, que no caso, para a nossa conversa aqui, nós vamos trabalhar com a questão de criatividade e inovação. Então, quando nós falamos das competências transversais, a primeira competência que a gente pensa são essas competências relacionadas ao âmbito pessoal. São aquelas intrínsecas à pessoa, aquela questão da espontaneidade, toda a questão da pessoa poder conversar, ter uma boa expressão, boa comunicação. Isso são as competências pessoais. Mas nós também temos as competências interpessoais. São aquelas competências que perpassam somente a característica da pessoa. Então, por exemplo, a questão de trabalhar em equipe é uma competência transversal que está nesse conjunto de interpessoal. Então, dentro dessa somatória das competências, nós temos a questão da criatividade e da inovação, que são aspectos muito importantes hoje em dia para a formação profissional. Qualquer profissional hoje em dia precisa ter esses dois elementos no radar. Quando a gente fala de criatividade, então o que é criatividade? Aqui eu peguei uma definição de não menos, não mais, Albert Einstein. E todo mundo já ouviu falar de Albert Einstein. Olha lá o que ele colocou. Criatividade é a inteligência se divertindo. Então veja que definição interessante é essa que ele deu para a questão da criatividade. Então veja que tem um lado, o aspecto da inteligência, que é esse lado deixar o negócio brincar, deixar o negócio fluir, deixar o negócio que realmente tome forma e realmente não fique não seja tolhido por nenhum tipo de característica. E aí nós temos uma outra definição, veja que agora Charlie Chaplin, todo mundo já ouviu falar de Charlie Chaplin, é o grande precursor do cinema mudo, principalmente, e ele definiu, é um artista, né? Então não é um pesquisador, não é um cientista, é um artista. Ele diz o seguinte: o nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. Então veja que ambos, um cientista, Albert Einstein, e um artista, ambos chegam na questão de brincar, na questão do divertimento, na questão deixar o cérebro realmente fluir, deixar realmente as ideias andarem. Então, isso é a criatividade, ou seja, você não ficar limitando as tuas ideias. Então, quando a gente pensa em criatividade, nós temos aí, nós temos a junção desses três universos. O conhecimento ali, o expertise, nós temos o pensamento criativo e nós temos a motivação. A junção desses três elementos forma a questão da
criatividade. Então veja que para eu ter criatividade eu preciso ter conhecimento. Eu não posso não ter conhecimento. O conhecimento tem que estar atrelado nesse processo. Preciso ter um pensamento criativo, ou seja, um pensamento que realmente dê asas, a famosa asas à imaginação. E eu preciso estar motivado para que realmente isso aconteça. Então, a junção desses três elementos dá o nosso perfil para a nossa criatividade, que é o que a gente espera que tenha um profissional hoje em dia com essa característica. Por sua vez, quando a gente fala de inovação, e aí que tem um desenho muito interessante, né? Coloca ali uma feiticeira, né? Coloca assim: inovação não tem mágica, resulta de criatividade, que nós acabamos de ver, com muito esforço. Então veja que a questão da inovação está ligada com a questão da criatividade. Só que tem um outro lado muito importante nessa questão, a questão do esforço. Então é importante lembrar que não é somente ficar e achar que vai ter uma ideia maravilhosa se eu não conseguir colocar essa ideia maravilhosa em prática. E aí eu dependo de muito esforço. E aqui vale um exemplo. Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada, essa lâmpada incandescente, todo mundo acha que foi fácil. Na verdade, não sei quantas, mais de 1000 amostras para que realmente uma funcionasse. Então veja que há muito esforço por trás para realmente você conseguir que alguma coisa se materialize. Então o esforço nesse sentido, ele faz parte desse processo aí. Quando a gente fala de inovação, nós temos diversos graus de inovação. Então, por exemplo, aqui eu tenho, pegando como referência aqui o telefone, o primeiro modelo lá de telefone, aquele telefone de preto discado. Então, nós tivemos realmente um avanço radical quando veio a questão do telefone celular, e no caso, perdeu sua característica de ter um fio, onde você podia agora, em qualquer momento, estar com o telefone à mão, não precisava estar com ele fixo em um determinado local. Aí nós temos alguma coisa que foi realmente novo, onde que passou esse grau de inovação, onde realmente começou-se a usar a questão de aparelhos menores, touchscreen, enfim, com diversos outros recursos que o primeiro não tinha, o primeiro modelo, né, a primeira categoria do radical não tinha todas essas características. E aí nós tivemos, a partir daí, nós temos um outro grau, que é o grau incremental. O que significa isso? Que, na verdade, daquela mudança radical, daquele realmente sistema que foi realmente considerado como novo, eu vou tendo melhoramentos, eu vou tendo incrementos constantes, e esses são o grau que a gente, de inovação dito incremental. E quando a gente pensa, então, juntando um pouquinho, criatividade, inovação e invenção, que muitas vezes as pessoas confundem a questão de invenção com a questão da inovação, nós temos aí esse novo desenho. Então veja, a criatividade é um processo cognitivo e está no campo das ideias. A invenção, ela está no campo das tecnologias. Então são processos tecnológicos, está no campo da tecnologia. Então quando a gente pensa em invenção, nós estamos pensando em aspectos tecnológicos do meu projeto, do meu sistema e assim por diante. Então, da criatividade pode gerar uma invenção. E da invenção e da criatividade, tanto por um lado quanto por outro, pode gerar uma inovação. E o que é essa inovação? Essa inovação tem a ver com essa área, vamos chamar assim, mercadológica, com essa área de mercado. Porque a inovação só tem sentido a partir do momento em que alguém queira comprar aquela minha inovação, queira adquirir aquela inovação. Então a inovação ela pode ser decorrente de uma invenção, mas também pode ser de um processo, de uma ideia. Então eu posso melhorar um processo e ele não ser uma invenção, ser apenas um melhoramento de um processo organizacional. Então a inovação ela tem a ver com o mercado, aquilo que alguém queira adquirir, ou que o mercado queira adquirir aquele projeto, aquele processo, aquele sistema. Então, as coisas convergem. A criatividade com a questão da invenção, que está ligado ao aspecto tecnológico, né? Tem a ver com essa questão, com a questão da inovação. E, para fechar a ideia, quando a gente pensa, então, nessas competências que a gente precisa ter, que é o famoso chá, que é conhecimento, habilidade e atitude, as primeiras letras de cada uma dessas palavras, o famoso chá, vocês já ouviram falar, a junção desses três elementos, conhecimento, habilidade e atitude, forma o que a gente chama de competência. E aí nós temos o conhecimento, ele é proveniente das informações, que é o saber o que e por que fazer.
Já as habilidades vêm da questão técnica, que é o saber fazer, que é realmente a habilidade de saber trabalhar, manipular. E a questão do interesse, que é o querer fazer, que tem a ver com a atitude. Então não adianta eu ter conhecimento, ter habilidade, se eu não tenho atitude de querer que isso aconteça. Por sua vez, não basta eu querer, eu preciso ter conhecimento e eu preciso ter habilidade. Então as três coisas precisam convergir para que realmente eu tenha o que a gente chama de competência.